Começamos a série falando quem Jesus Cristo é, o que Ele é, do início ao fim, o que Jesus Cristo é. E aí a gente percebeu que tudo começa ali em Êxodo capítulo 12, quando o Cordeiro de Deus, as pessoas precisavam comer do Cordeiro de Deus e usar do sangue do Cordeiro para serem salvos. E ali toda a Páscoa, ou seja, a passagem dos hebreus para a terra prometida, aconteceu por causa do Cordeiro. Então no primeiro dia nós falamos que esse Jesus Cristo, o que é que Ele é? Ele é o Cordeiro necessário. Ou seja, sem Ele não existe salvação, sem o sangue dEle não existe proteção e não existe perdão. Ele é o Cordeiro definitivo, ou seja, o que Ele fez não precisa mais ser feito nada, e Ele é o perfeito Cordeiro de Deus. No segundo dia nós falamos sobre, na segunda parte da nossa série, se é importante o que Ele é importante também o que Ele falou, o que Ele disse. E aí nós vamos ver lá que Ele falou o quê? Ele falou boas novas aos pobres de espírito. Quanto mais pobre eu chego diante de Deus, mais eu recebo a riqueza dEle. Ele deu boa nova, a notícia boa é para quando eu e você, a gente chega na nossa pobreza, para a gente receber a riqueza. Mas o que Ele disse também fez com que os cegos vissem. O que Ele disse fez com que também as pessoas que eram cativas, os presos, os que estavam acorrentados, pudessem ser quebrados, porque a palavra dEle liberta. E a sua palavra trouxe o ano do perdão de Deus, trouxe o ano aceitável do Senhor. O que Ele é, o que Ele disse e o que Ele fez. A gente vai falar hoje sobre o que Ele fez. Eu quero que você vá comigo no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E a partir do versículo 5 ao versículo 8, Paulo escrevendo essa carta, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser o igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse era o propósito de Jesus quando Ele veio aqui na terra. O seu nascimento trouxe esperança para a humanidade, o seu nascimento trouxe luz para as trevas, mas também a sua morte trouxe salvação. Se foi importante Jesus Cristo nascer, foi determinante Jesus Cristo ter morrido. A Páscoa é sobre cordeiro, não é sobre coelho. O sabor da Páscoa é um sabor de sacrifício. A cor da Páscoa é vermelha, não muda de acordo com o chocolate. Ei, querido, o que Ele fez? Ele morreu pela minha vida e pela sua vida. Então, o que é que Ele fez? Ele morreu, Ele foi condenado para que você fosse perdoado. O que é que Ele fez? Ele foi condenado para que você fosse perdoado. Gente, diz assim, livro de Colossenses, Paulo escrevendo essa carta, no capítulo 2, nos versos 13 e no verso 14, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões. Você pode repetir comigo, gente? Ele nos perdoou todas as transgressões. E aí diz, e cancelou a escrita de dívida. Ele perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Pregando na cruz. Romanos, Paulo escrevendo essa carta para essa igreja, no capítulo 3, versos 24 e 26, também eu quero chamar a atenção, algumas palavras dentro desse texto, diz assim, sendo justificados. Romanos 3, 24 a 26. 3, 24 e 26, sendo justificados, diga comigo, justificados. Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus
o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, com a justiça de Deus, a fim de ser justo e justificador. Gente, chama a atenção, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Colossenses fala sobre, ele perdoou todas as nossas transgressões, cancelou todo escrito de dívida, removeu pagando ali na cruz, mas eu amo quando Paulo usa a palavra justificados. Nós somos justificados. Jesus é o justo e o justificador. Porque existe uma diferença muito grande sobre quando a gente fala absolvição. Uma pessoa que é absolvida é uma pessoa que ela não tem culpa e ela prova que ela não tem culpa e ela é absolvida. Um inocente que é colocado como culpado, mas ele prova a sua inocência, então ele é absolvido. Ei, com relação aos nossos pecados é diferente. A Bíblia fala que não existe nenhum justo sequer, não existe ninguém que possa se apresentar diante de Deus e diz assim: Senhor, eu sou justo, ei, eu quero provar minha inocência. Pelo contrário, o pecado nos amarra, o pecado rouba de nós a nossa verdadeira identidade. Pastor, o que é pecado? Pecado é em quem nos tornamos pelo fato da gente fazer algo que desagrada a Deus. Pecado não é simplesmente fazer algo que desagrada a Deus. Pecado é em quem nos tornamos pelo fato da gente fazer o que desagrada a Deus. Não existe nenhum justo sequer. Jesus Cristo, ele se apresenta dizendo que ele é justo e justificador. Se a pessoa que é absolvida é inocente, prova a sua inocência, a pessoa que é justificada é a pessoa que tem realmente culpa, que tem culpa no cartório, que não tem como apresentar nada sobre a sua inocência. Eu e você diante de Deus somos culpados, eu e você diante de Deus carregamos algo chamado pecado, mas naquela cruz o que é que ele fez? Ele foi justo, ele foi o justo diante de Deus. Ele apresentou o meu nome, ele colocou o meu nome, ele colocou o seu nome, ele colocou a minha dívida, ele colocou a sua dívida, ele colocou o meu pecado, tudo que estava contra a minha vida, tudo que era contra Deus sobre a minha vida. Jesus Cristo foi condenado para que hoje eu e você, nós fôssemos salvos, nós fôssemos justos, nós fôssemos perdoados. Ele realmente fez isso na minha vida e na sua vida. Aleluia! Eu amo, gente. Paulo, quando ele fala sobre justificação, qual a importância disso, pastor? Por que isso aqui é importante para a minha vida e para a sua vida? Paulo, ele diz uma coisa em Romanos capítulo 5, versículo 1, assim: justificados por meio da fé. Aí ele continua, André, diz assim: temos paz com Deus. Ei, temos paz com Deus. Quando somos justificados pela fé, quando eu olho para Jesus, a religião diz assim: faça, 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 e você vai receber de Deus. Ei, o Jesus diz assim: não precisa fazer, porque não adianta você fazer. O que eu faço já é suficiente. E o que Jesus Cristo fez na minha vida, fez aquela cruz pela minha vida e na sua vida, ei, traz paz na minha vida e na sua vida. Ah, meu irmão, você tem experimentado paz, sabe por quê? Porque Jesus perdoou os teus pecados. Você pode se chegar diante de Deus, sabe por que é importante? Porque pela justificação eu tenho paz, pela justificação converso com Deus, pela justificação sou aceito diante de Deus, pela justificação Deus me conhece. Jesus, ei, naquela cruz ele pagou o preço. Quando Deus olha para mim e para você, ele olha o sangue do Cordeiro, ele olha o sangue do Cordeiro. Eu e você somos conhecidos diante de Deus por causa da justiça de Deus, da justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus, amém? Glória a Deus. Ele foi condenado para que você fosse perdoado. Mas o que é que ele fez? Ele foi ferido para que você fosse curado. Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você chama a atenção desse texto, gente? Ele fala enfermidade que estava sobre ele, doença que estava sobre ele, transgressões que estavam sobre ele, iniquidade estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Interessante que você vai ver por toda a Bíblia uma conexão entre enfermidade e algo espiritual. Gente, o pecado trouxe consequências terríveis. O pecado arrancou de nós propósito. O pecado arrancou de nós identidade. O pecado nos afastou de Deus, mas o pecado trouxe enfermidade. Deixa eu falar uma coisa para você entender. Na Bíblia tem várias histórias onde Jesus, ele faz essa ligação. Por isso que Jesus Cristo, ele morreu para ser curado. Ele pagou na cruz, ele teve que morrer, porque para eu e você ser curado, sermos curados fisicamente, sermos curados de doenças da nossa alma. Ei, gente, havia um homem, 38 anos, aleijado. Jesus chega, cura aquele homem. E aí depois ele se encontra com aquele homem. E você vai ver, aquele homem é conhecido como o homem que está no tanque de Betesda. Jesus encontra com aquele homem e diz assim, ei, depois que ele é curado, ele diz assim, cuidado, não peques mais para que não venha acontecer coisa pior. A Bíblia fala também de uma mulher, 18 anos, conhecida como a mulher encurvada. Não tinha postura, não conseguia ver, não conseguia enxergar. Encurvada, 18 anos, Jesus, ele olha para aquela mulher e diz assim, ei, é necessário que essa mulher seja resgatada, porque há 18 anos Satanás a mantém presa. Uma enfermidade associada a pecado, uma enfermidade associada a algo espiritual. Ei, gente, mas a notícia boa é que um dia Jesus chega e tem 4 homens que abrem o telhado, desce um homem paralítico. Aí quando o homem desce na frente de Jesus, Jesus chega para ele e diz assim, os teus pecados estão perdoados. O pessoal começa a dizer assim, que conversa é essa? Quem tem poder para perdoar pecado? Eu gosto, porque Jesus chega e diz assim, o que é mais fácil? Perdoar pecado? Ou mandar que esse homem se levante e ande? Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem poder na terra, eu digo, perdoados os teus pecados estão perdoados, mas também toma o teu leito e anda, ele tem poder, ele levou a minha enfermidade, ele levou a tua enfermidade, ele levou a minha dor, ele levou. Uma das histórias lindas que eu vejo na Bíblia, aquela mulher, 12 anos com hemorragia. Gente, e aqui ela não carregava apenas uma doença física, ela carregava uma doença na alma, porque uma pessoa que tinha hemorragia naquela época era uma pessoa impura, era uma pessoa considerada amaldiçoada, ou seja, ela não poderia estar na multidão, ela não poderia tocar ninguém, porque se uma pessoa impura tocasse alguém, aquela pessoa se tornava impuro. Mas eu gosto de Jesus, porque aquela mulher olha para Jesus e toca em Jesus, e a Bíblia diz que de Jesus saiu poder, e ela imediatamente foi curada. E sabe o que é que Jesus Cristo olha para ela e diz assim, filha, filha, a tua fé te salvou. Pastor, o que isso tem de importância, gente? Por 12 anos as pessoas chamavam, lá vai a imunda, lá vai a amaldiçoada, lá vai a imunda, ela não tinha nome, era a imunda, amaldiçoada, a mulher do fluxo de sangue, olha aí, a imunda, Jesus tem poder, por isso que ele naquela cruz, ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, com uma palavra, ele disse, filha, resgatou não apenas a cura física, mas resgatou dignidade, ele chamou pelo nome de filha. Ei, escuta isso aqui, Satanás conhece o meu nome, mas nos chama pelos nossos pecados. Deus,
Jesus conhece os nossos pecados, mas nos chama pelo nome de filho. Ele te chama de filho, ele te chama de filho, ele te chama de filho, ele te chama de filho. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão, mas tem um que o nome dele é Jesus Cristo, e toda enfermidade vai deixar o teu coração. Ei, todo câncer sai dessa vida, todo problema do coração, deixa essa vida agora, no poder que é o nome de Jesus. Visão seja aberta agora, ouvido seja aberto agora, problema de pressão seja agora consertado, coração seja consertado. Aí diz, deixa essa vida agora, porque Jesus Cristo de Nazaré tem poder, porque Jesus Cristo de Nazaré tem poder. Vidas que estão acorrentadas e levam enfermidade pela prisão, toda cadeia seja quebrada agora, pelo poder que há em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas existe alguém que é poderoso, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele foi condenado para ser perdoado. Ele foi ferido para que eu fosse curado. Ele foi morto para que eu e você nós fôssemos salvos. Ele foi morto para que você fosse salvo. 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 Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Diz assim, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve redenção. Obteve redenção. E gente, o livro de João diz o seguinte, João capítulo 3, versículo 16, vamos lá. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Aqui mundo não é os valores do mundo, mas gente. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. A gente, no pacote, me permita chamar, no pacote chamado salvação, eu queria comentar duas coisas importantes. Tem muita coisa que a salvação traz na minha vida e na sua vida, mas deixe-me comentar duas coisas. No pacote chamado salvação, ou seja, o que é que ele fez? Ele foi morto para que eu e você fosse salvos. Primeira coisa que a gente recebe na salvação, a Bíblia diz, vida eterna. Vida eterna, meu irmão. Vida eterna, meu irmão. Vida eterna. Glória a Deus. O Lucas disse um negócio muito interessante hoje pela manhã. Ei, gente, se Deus não respondesse nenhuma oração. Davi, se Deus não respondesse nenhuma oração minha ou sua. Se Deus não respondesse nada seu. Aquele emprego, Deus não responde. Aquele casamento, Deus não responde. Aquela cura, Deus não responde. Se Deus não respondesse nada, ei, querido, a gente deveria ser sempre grato por uma coisa, eternidade, Camila, eternidade. Se Jesus não respondesse nenhuma oração nossa, a gente deveria estar sempre grato, só porque eternidade, porque aqui na terra a gente tem aflição, sim, às vezes no dia a dia, o dia a dia arranca o brilho nos olhos, o dia a dia pode arrancar a alegria, o dia a dia pode trazer doença, o dia a dia traz preocupação, ei, o dia a dia pode arrancar muita coisa na minha vida e na sua vida, mas tem algo que não é possível arrancar da minha vida e da sua vida, se chama vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Você tem vida eterna, você tem vida eterna, você tem vida eterna. E quando a gente fala sobre vida eterna, as pessoas acham que vida eterna começa depois da morte. Ah, querido, vida eterna é um estilo de vida. Quando a gente tem vida eterna, a gente acorda melhor, a gente dorme melhor, a gente tem um futuro tranquilo, a vida se torna melhor, sabe por quê, gente? Porque ela não acaba, ela começa a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus. Tem vida eterna na sua vida, meu irmão, tem vida eterna na sua vida, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Eu amo esse cântico aqui, não sei se eu vou conseguir cantar como o Carlinho canta.
E quando a morte... Não é? Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Se cuida, Carlinhos. Ei, meu irmão, e quando a morte um dia bater na minha porta e na sua vida, e se ela quiser enfrentar a minha vida e na sua vida, mostra para ela Jesus Cristo, mostra para ela Jesus Cristo, mostra para ela Jesus Cristo. Ei, quando o medo bater na tua porta, mostra que você tem Jesus Cristo, que você tem vida eterna. O pacote da salvação tem vida eterna, já é bom demais. Ah, meu irmão, mas no pacote da salvação tem propósito. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga comigo, não pereça. Se você pega a palavra perecer, literalmente, é o estado onde tem prazo de validade. Quando você compra um artigo, o que é que você olha logo o prazo de validade, assim, válido até. Quando eu entrego a minha vida para Jesus e quando eu recebo a salvação, eu tenho vida eterna. Mas quando eu recebo salvação, Deus arranca, o prazo de validade da minha vida e na sua vida. Sabe o que significa também? Propósito de vida em Cristo Jesus. Eu começo a enxergar do ponto de vista de Deus. Quando eu começo a entender sobre Jesus, quando eu começo a viver Jesus, quando Jesus começa a viver na minha vida, você vai começar a entender, as coisas começam é como uma engrenagem. Paulo falando o seguinte: porque Deus é que opera em nós, tanto o querer como o de acordo com o seu poder que está em nós, de acordo com Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: quando você entra em Jesus, quando Jesus entra na sua vida, o desejo Ele coloca no meu coração e no seu coração. Isso já é bom demais. Ele diz assim: imagina, eu vou te dar a capacidade de você realizar. O que precisa ser feito, o que, mas também Ele bota o como. Sabe como é que isso é possível? Em Cristo Jesus. Propósito de vida. Sabe o que acontece quando o pecado entra na minha vida? O plano original de Deus, o programa original de Deus começa a ter vírus. Quando eu começo a entrar em Cristo Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, gente, é deletado todo o projeto, todo o programa velho, e Deus começa a colocar o programa novo, o programa original. Aí você começa a entender que segunda-feira é bom para você, porque você tem propósito de vida. Você começa a ir para o teu trabalho, você tem alegria no teu trabalho, porque você tem propósito de vida. Você começa a perdoar, porque perdão faz sentido. Você começa a amar, e amar faz sentido. Você vai para a igreja e a igreja faz sentido. Você tem generosidade, você exerce generosidade e generosidade faz sentido. Por quê? Porque você começa a viver a vida do ponto de vista de Deus. Ele veio perdoar os meus pecados, Ele veio curar a minha vida, mas Ele veio salvar a minha vida, trazer vida eterna para a minha vida e dar propósito para você. Recebe o propósito de Deus em Cristo Jesus, recebe propósito. Abre, que os teus olhos sejam abertos e que você possa viver o propósito de Deus, viver o propósito de Deus, viver os planos de Deus, viver o sonho de Deus, viver na sua vida. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Gente, Ele foi condenado para que eu e você fosse perdoado. O que é que Ele fez? Ele foi ferido para que você fosse curado. Ele foi morto para que você fosse salvo. O que é que Ele fez? Ele foi ressuscitado para que você tivesse esperança. E Ele ressuscitou para que eu e você, nós tivéssemos esperança. Eu amo que Paulo escreve no livro de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do 4 ao 6.
Diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Vocês estão comigo, gente? Escuta isso aí. Deus-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Gente, Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Foi necessário Ele morrer. Mas foi determinante Jesus Cristo ter ressuscitado. A ressurreição de Jesus faz toda a diferença. E, gente, quando a gente entende que Jesus Cristo ressuscitou, a gente começa a entender algumas coisas. Na verdade, várias coisas. A gente percebe que Jesus Cristo não é simplesmente um profeta, Paulo. Por isso que Jesus diz assim: ei, se você crê em mim, como diz as Escrituras. Porque as pessoas creem em Jesus como um grande mestre. Ele foi grande mestre. Mas Jesus disse: ei, você precisa crer em mim, como diz as Escrituras. Quantas pessoas creem em Jesus como profeta, mestre, contador de história, cara legal, fantástico, ei, revolucionou o mundo. Ei, gente, quando Jesus Cristo ressuscitou, sabe o que aconteceu, gente? A Bíblia fala no livro de Hebreus que Ele foi lá no Hades, Ele foi no inferno, porque o único que tem poder de ir no inferno e sair de lá se chama Jesus Cristo, meu irmão. Ele foi lá e a morte não o segurou. Ele foi lá e o diabo não segurou. Meu irmão, a Bíblia fala, Ele se apresenta. Jesus se apresenta para João ali em Apocalipse. João o conhecia como mestre. João o conhecia como aquele que ele reclinava a cabeça. Mas no livro de Apocalipse, ele olha e ele viu uma luz incrível. Veio que o rosto brilhava como o sol. Jesus olha para João e começa a falar: ah, meu irmão. Ele diz assim: eu sou Jesus. E quando ele se apresenta: eu sou Jesus, eu estive morto, mas agora estou vivo, e na minha mão eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus é o que tem a chave da vida. Quando ele ressuscitou, ele despojou o diabo. Ei, em outra tradução, quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, ele envergonhou o diabo na cruz. Ele tomou tudo que se ele tinha alguma coisa, Jesus tomou, porque ele tem autoridade. O que é que significa para mim? Jesus Cristo é digno de confiança, meu irmão. Jesus é digno de confiança. Se você está aqui, ei, você morreu nos seus sonhos, deixa eu te falar uma coisa: Jesus é digno de confiança. Olha para Jesus, Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Ei, se você morreu nos teus propósitos, olha para Jesus, se Ele ressuscitou, tem esperança para novos propósitos da tua vida. Ei, se o seu casamento morreu, se a sua vida, ei, a tua vida morreu, deixa eu te falar uma coisa: há esperança para você, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ressurreição tem sabor de esperança. Tem esperança para a sua vida conjugal, tem esperança para a sua vida, ei, tem saúde para a sua vida, tem esperança para sonhos novos, tem esperança sim, porque Jesus Cristo ressuscitou. Acredite, Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. Diga comigo esse: ressurreição. Vamos lá, gente, ressurreição tem sabor de esperança, mas também ressurreição tem sabor de autoridade. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Jesus Cristo. Uma pessoa entendeu. Nós ressuscitamos com Cristo. Ei, nós ressuscitamos com Cristo. Ei, Costa Neto, o que é que significa? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está na minha vida e na sua vida. Tem vida abundante em você, tem autoridade em você. Ei, e Ele diz que
Nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O que é que significa? Se Jesus Cristo tem autoridade, meu irmão, você tem autoridade também. Ei, nós em Cristo Jesus, nós estamos cercados, nós estamos protegidos. Por isso que Jesus, ali no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 19, diz aqui, escuta aqui. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano algum. Ei, ressurreição tem sabor de esperança, ressurreição tem sabor de autoridade, meu irmão, tem sabor de autoridade. Você ressuscitou juntamente com Cristo, e eu e você, nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo poder. Ah, querido, tem esperança para a minha vida e para a sua vida, tem vida para a minha vida e para a sua vida. Hoje tem saúde para a minha vida e para a sua vida. Sim, tem futuro para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Você pode dar glória a Deus.